Pronto, meu povo. Ei, Lu, tá chegando agora. Vamos que vamos. Estamos começando agora. Amores, olha só. Então, a ideia da intervenção de terceiros, vocês já sabem. Bom, o terceiro, ele busca nessa modalidade de procedimento processual a segurança jurídica. Ou seja, a gente quer evitar que existam decisões conflitantes no mundo jurídico. A gente quer minimizar os riscos de decisões divergentes. Ademais, eu também poderia falar que a intervenção de terceiros também traz uma economia processual. Por que para uma economia processual? Porque, claro, Pepe, eu, terceiro, interessada e prejudicada, estou me aproveitando de um processo já existente. Então, de forma acessória, é correto dizer, e o professor Fred Didier nos alerta quanto a isso, que a intervenção de terceiros traz como consequência também a economia processual. A economia processual. Uma vez que a gente vai resolver uma, duas, três, quatro situações fato-jurídicas dentro de um único processo. Além da segurança jurídica, além da economia processual, uma pergunta tem sido feita, que é a seguinte: eu posso ter, preste atenção, eu posso ter negócio jurídico processual quando há a figurinha de intervenção de terceiros? Eu sinto aí, olha só, cheiro de prova. Vocês conseguem sentir aí o cheiro de prova? Vou escrever aqui a pergunta, presta atenção. É possível a celebração de negócio jurídico processual quando estamos diante de uma espécie de intervenção de terceiros? Essa seria a nossa perguntinha. A primeira coisa que você tem que se recordar é o que é o negócio jurídico processual. Pelo amor de Deus, faça aqui o pelinho da sua pró arrepiar, porque negócio jurídico processual a gente já viu na unidade 1. Lembram disso? NJP, negócio jurídico processual, que doutrinadores como o professor Daniel Assunção denominam de flexibilização procedimental. Dá no mesmo. Negócio jurídico processual, vou colocar aqui, ó, negócio jurídico processual, está previsto lá no artigo 190 do nosso Código de Processo Civil. Então, eu vou lembrá-los. O que é mesmo negócio jurídico processual? São quando as partes do processo, autor e réu, vão celebrar um negócio jurídico, mas não é um negócio jurídico que diz respeito ao direito material, e sim que diz respeito ao direito processual. Por isso a nomenclatura, negócio jurídico processual. As partes, elas vão entrar em acordo a despeito das normas do processo. Por exemplo, elas vão entrar em acordo e vão dizer assim: olha, Everton, Karime, Everton parte autora, Karime parte ré. Aí o Everton vira para Karime e diz assim: rapaz, esse tema nosso, ainda que eu seja a parte autora, ainda que você seja a parte ré, Karime, é um tema não pacificado. Então a gente não sabe como o juiz vai decidir. Vamos fazer o seguinte: vamos celebrar um negócio jurídico processual? Ah, vamos. É para que mesmo, hein, Everton? É o seguinte: que eu ganhe ou que você ganhe. Mas quanto às custas processuais, as custas do processo, a gente vai ratear meio a meio. Beleza? Sucesso da Bahia. Celebração de um negócio jurídico processual. Normas de processo. Percebeu? Ou então, a Karine vira para a Luciana e diz assim: ô, Luciana, vamos inverter aqui a ordem da produção da prova testemunhal. Eu quero primeiro ouvir a sua testemunha. Ó, e tem uma ordem a ser seguida, lembra?
sempre primeiro a parte autora, depois a parte ré. E quer ouvir logo a testemunha da parte ré, porque é uma testemunha-chave para o processo. Posso celebrar um negócio jurídico processual? Pode, ó. A gente está ditando de normas do processo, testemunhas. Lembrando que, para celebrar o negócio jurídico processual, artigo 104 do Código Civil de 2002, me deixe feliz, as partes têm que ser capazes civilmente. Lembram disso? Agente capaz. Objeto lícito. Tem que ser lícito, não defeso, não proibido por lei, e um objeto já determinado ou determinável. Então, obedecendo os requisitos do artigo 104 do Código Civil de 2002, as partes dentro de um processo vão celebrar um negócio jurídico processual. E isso tem que ser por escrito. Vocês se lembram disso, bebês? Não pode ser de boca. Não é válido o negócio jurídico processual de boca. Tem que ser por escrito. Posso celebrar um negócio jurídico processual sem nem ter um processo antevendo a existência de uma discussão, de uma briga judicial, de uma lide, de um processo? Pode sim. Então, como a gente já teve essa aulinha sobre o negócio jurídico processual, que vários doutrinadores aí se degladeiam, dizendo, olha, não precisa de homologação judicial, mas pelo parágrafo único do artigo 190, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, decretar a invalidade de uma, duas ou de todas as cláusulas do negócio jurídico processual. De fato, o negócio jurídico processual não dependeria de uma homologação do juiz, teoricamente, mas na prática o juiz vai acabar dando esta validação ou não. Então, eu dei só esse introito para te recordar o que é o negócio jurídico processual, tá? Não dá para cometer ilicitude, não dá para dizer, olha, eu estou aqui no divórcio, eu tenho aqui um divórcio entre Evelyn e Everton, e neste divórcio, a gente vira e diz assim, olha, vamos celebrar um negócio jurídico, a gente não quer o parquê. Quem é o parquê? O Ministério Público. A gente não quer o parquê participando. Porra, meu povo, isso não pode. O Ministério Público atua como custos legis, fiscal da lei, está previsto constitucionalmente. Não se pode cometer ilicitude. Vou celebrar um negócio jurídico processual para dizer que o juiz tem que julgar primeiro o nosso processo. E a ordem cronológica do processo, que vai pela conclusão do artigo 12 do CPC, quem for concluso primeiro, não dá para se cometer ilegalidades. Bom, recordei para vocês o que é o negócio jurídico processual. A pergunta é, pode-se estabelecer um negócio jurídico processual quando a gente está diante de uma espécie de intervenção de terceiros? Desde já, eu vou adiantar uma coisa para vocês. Essa resposta que eu vou dar aqui não é pacífica. Presta atenção, não é pacífica. Tem doutrinador que vai dizer que não é possível a celebração do negócio jurídico processual. Por exemplo, professor Humberto Teodoro Júnior, tá? Já tem doutrinador que vai dizer sim que é possível a celebração do negócio jurídico processual. A doutrina, majoritariamente, tem se manifestado pelo sentido de que, sim, é possível, sim, majoritariamente, a doutrina tem sido neste sentido, é possível a celebração do negócio jurídico processual quando estamos diante da figura de intervenção de terceiros, tá? O professor Leonardo chega a afirmar até que a gente estaria diante de uma figura de atípica do negócio jurídico processual, porque ela estaria ocorrendo não só entre autor e réu, partes primárias do processo, mas autor, réu e terceiro que está ingressando neste processo. O pró e a lei diz o quê? Bebês, a lei, ó, piu, não fala nada. A lei não trata a esse respeito, ela é omissa. No artigo 190, ela fala dos requisitos do negócio jurídico processual.
Ou seja, tem que ter esse acordo de vontade, as partes não podem estar vulneráveis, uma assistida por advogado e a outra não, mas ela não vai além do que está no 190. E a jurisprudência, você tem súmula para a gente, Pro? Você tem acórdãos para a gente? Bom, a jurisprudência não deu tempo de se formar. O CPC, apesar de ser 16 de março de 2015, entrou em vigor em 16 de março de 2016. Então, a gente tem 2017, 2018, 2019, 2020, 4 anos de vigência. E o Poder Judiciário é tão lento, mas tão lento, que os processos ainda estão tramitando entre o juiz de direito e o grau superior, que é o Tribunal de Justiça, o duplo grau de jurisdição. Eles ainda não foram para o STJ e nem para o STF. Teremos que aguardar aí possíveis posicionamentos. Eu encontrei um artigo muito bom que fala sobre as hipóteses de cabimento do negócio jurídico processual, em cumprimento de sentença, em execução de sentença, em efeito suspensivo de recurso. E eu vou disponibilizar esse artigo para vocês lá pelo Google Classroom, porque serve como um complemento para tratarmos sobre as exemplificações do negócio jurídico processual. Por exemplo, quem está com Daniel Assunção, ele dá poucos exemplos de cabimento do negócio jurídico processual. Nesse artigo tem diversos e traz também um pouquinho ali da jurisprudência já formada no FONAGE, vocês vão amar, tá? Então, quanto à resposta aí da pergunta, a doutrina majoritária diz que sim, é possível o negócio jurídico processual. O PRO, e quanto ao cabimento da intervenção de terceiros, olha aqui o nosso próximo tópico, cabimento da intervenção de terceiros. Quando a gente está falando do cabimento, eu quero que você compreenda a seguinte pergunta: até qual momento processual, percebeu? Até qual momento processual eu vou poder manejar a intervenção de terceiros? Eu vou poder manejar até a apresentação da contestação pelo réu, da réplica pelo autor, da tréplica pelo réu, da audiência saneadora, da sentença, até qual momento? Amores, a ideia é de que eu possa manejar a intervenção de terceiros até o momento da decisão saneadora. Essa é a regra geral. Você vai escrever regra geral, porque tem exceção, ok? Então, coloca aí. Até qual momento? Bom, a regra geral é até a decisão saneadora do juiz. Até a decisão saneadora do juiz, tá? Esta é a regra geral. Pro, nós temos exceção? Sim, nós temos. Eu quero que vocês anotem que são 2 exceções, tá? São espécies de intervenção de terceiros que nós já vimos, mas que podem ser, sim, intentadas, manejadas, mesmo depois da decisão saneadora. As 2 exceções são assistência e amicus curiae. Então, anotem para mim, por favor. As 2 exceções são assistência e o amicus curiae. Lembrando que escreve curiae, ok? Nós veremos que essas 2 espécies de intervenção de terceiros podem ser intentadas em grau de recurso no STF, no STJ, isso mesmo, em fase de cumprimento de sentença, de execução de sentença, de cobrança, tá? Então, ultrapassa aí essa decisão saneadora. Tranquilo? Amores, eu quero conversar com vocês agora sobre a eliminação da figura da nomeação à autoria. Vamos lá? Outro tópico, uma OBS. Ô, Pro, por que, manhã, que a nomeação à autoria deixou de existir? Por que que ela não existe mais? Como é isso? Me conte aí. Ela estava no CPC de 73, não está mais no CPC de 2015. Afinal de contas,
O que foi que aconteceu? Eu vou explicar para vocês. E eu adoro, porque logo quando saiu o CPC de 2015, eu estava concluindo a minha pós pelo IDP, que é o Instituto de Direito, famosíssimo de processo civil, e tive aula com o professor Cristiano Chaves Farias. De Farias, vocês conhecem ele como professor de Direito Civil, mas o cara é brilhante também em Direito Processual Civil, ao lado do professor Nelson Rosenwald. E eu fiz essa pergunta para ele, eu disse, prof, mas eu não entendi, não poderia ter deixado as 5 espécies de intervenção de terceiros e ter acrescido aí o amigo da corte? E ele vai e explica. E ele já dizia assim, olha, Ingrid, a nomeação autoria, ela já tinha entrado em desuso. Você, como advogada, me perguntou ele, quantas vezes você já fez uso dessa espécie de intervenção de terceiros, nomeação autoria? Eu parei, pensei, eu digo, rapaz, uma vez só. Pois é, não tinha mais razão de ser. Para que servia a nomeação autoria no CPC de 73? Um único caso, uma única razão, uma única circunstância. Qual era? Por favor, preste atenção. Para tudo agora e preste atenção. Amores, faz de conta que aqui é uma terra, ok? Esse aqui é um pedacinho de terra. Esse pedacinho de terra aqui pertence a Luciana. Ela é minha vizinha, ela é minha confrontante. Aqui é o meu pedaço de terra, tem uma cerca e aqui para frente começa o da Luciana. Só que eu sei que a Luciana viajou para os Estados Unidos e ela não costuma visitar o terreno. Ela meio que deixou o terreno para lá. Passou 1 ano, 2 anos. A Luciana não quis mais saber do terreno. Olha se você nunca ouviu falar disso na prática. O que foi que eu fiz? Eu cheguei para o meu caseiro, contratei o Everton. Everton, vou colocar aqui você como caseiro, tá bom? Disse assim, ô Everton, fique caladinho, eu quero que você siga a minha ordem. Qual ordem, Pro Ingrid? Você vai afastar a cerca, empurra, 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 empurra. E eu fui empurrando a cerquinha, fui empurrando a cerca, tomei, ó, 1 metro, 2, 3, 4, 5. Amores, quando pensa que não, eu já estava invadindo o terreno da Luciana. Porque com o decurso do tempo, eu iria conseguir usucapi. Olha que gostoso da Bahia. E aí você vai, ó, chegando à bendita da cerquinha. Depois que eu tomei o terreno da Luciana, inclusive o caseiro cumpriu ordens minhas, tá? E chegou a cerquinha e cobriu também o terreno da Luciana como se fosse meu. A Luciana volta dos Estados Unidos. Deixa eu passar o olho no meu terreno, hein? As coisas como são aqui no Brasil, deixa eu ver. Quando a Luciana chega lá, peraí, cercaram o meu terreno. Como é que pode um negócio desse? E aí a Luciana ajuiza, então, uma ação que é uma ação reivindicatória, ok? A Karime colocou, fizeram isso na terra de meu avô. Isso é muito comum, Karime, muito comum mesmo. É a prática aqui no Brasil, em especial na zona rural e até mesmo na zona urbana, tá? Então, observe, a Luciana foi e propôs em face de quem? Em face do caseiro, uma ação reivindicatória. Por favor, me acompanhe, tá? Ô, Pro, por que ela não propôs, a Luciana, uma ação possessória como a reintegração de posse? Porque na reintegração de posse, olhe para mim, a gente discute quem tem a melhor posse. Se é a posse da Luciana ou se é a posse do caseiro. E a Luciana não tinha posse, porque ela estava nos Estados Unidos. O que ela tinha e tem é título de propriedade registrado no cartório de imóveis. Por isso que ela não ingressou com a ação possessória, com reintegração de posse. Ela ajuiza a reivindicatória, porque na reivindicatória eu discuto propriedade versus posse. Aí a propriedade sai ganhando. Porque a Luciana tem a propriedade e o caseiro tem a posse. Por que não emissão na posse? Por quê? Por que não emissão na posse?
Porque imissão na posse é para quem nunca teve posse. Eu comprei um apartamento, mas nunca nem entrei no apartamento. Vou entrar pela primeira vez. Comprei um leilão público. Imissão na posse. Mas estou discutindo posse. A reivindicatória é propriedade versus posse. Cuidado com isso. Tem muito advogado bom atuando no mercado que, ao invés de ajuizar a ação reivindicatória, ajuiza uma reintegração de posse ou até mesmo uma imissão na posse. A Karine colocou, mas descobriu antes de tomarem. Exatamente. Tem que ser aí inteligente, tem que ter a expertise, né? O direito não socorre aqueles que dormem, já diz o jargão. Só que, meu povo, presta atenção. Eu quero que vocês entendam o seguinte, a Luciana não viu a Proingrid. A Proingrid só andava viajando. A Luciana viu foi o caseiro dentro do terreno dela, ajeitando a cerquinha que está lá no terreno dela. Então, a Luciana, parte autora, ajuizou o processo contra Everton Caseiro, parte ré. Everton Caseiro, parte ré. O que ele fazia? Ele dizia, peraí, gente, ó, estou apresentando a defesa, que é a contestação, mas eu vou, nomear a autoria, o verdadeiro autor do esbulho, o verdadeiro autor do esbulho. Vem cá, Prozinha, responder, porque, afinal de contas, eu só estava cumprindo a sua ordem, tá certo? Então, observe. Aí, Everton falou, vou chamar a Lídia, o dono. Everton, a ideia seria isso, chamar o patrão, só que, tecnicamente, não vai ser chamar a Lídia, só para ficar mais técnico, mas na prática dá no mesmo. Você está certo, ok? Mas, do ponto de vista técnico, o nome disso era justamente nomeação à autoria. Eu vou dizer quem é a parte autora responsável por isso. Então, amores, a nomeação à autoria só servia para esse caso, mas para nenhuma outra situação. Perceba que no processo, com a nomeação à autoria no CPC de 73, ficaria o Everton Caseiro, coitado, respondendo pelo processo, tendo que pagar advogado, porque ele não tem capacidade postulatória, precisa de um advogado, e a Ingrid também custeando o seu advogado. Se a Ingrid fosse correta, do ponto de vista ético, moral, ela deveria arcar com os custos e o advogado do Everton, né? Mas a gente sabe que a prática não é assim. Meu povo, o CPC de 2015 entendeu, então, que era desnecessária esta figura, que eu não precisava mais ter uma espécie de intervenção de terceiros só para essa situação de nomeação à autoria. O PRO, ok, desnecessário porque é só para um caso. Mas me conte uma coisa, e se acontecesse um caso? Eu faço o quê, mãe, agora que não tem mais nomeação à autoria? Calma, bebê, relaxe, relaxe. Não tem mais a nomeação à autoria, verdade. Só que agora o Everton vai apresentar uma contestação e na contestação ele vai alegar que ele é ilegítimo passivo. Ó, vamos colocar aqui. Ele vai alegar que ele é ilegítimo passivo. Ele vai dizer, olha, eu não tenho legitimidade para ser parte ré nesse processo, porque eu só estava cumprindo ordens, tá? E isso você vai lá para a figura do artigo 337, tá? Em especial, o inciso 11, o 338 e também o 339 do Código de Processo Civil, que fala que agora, no CPC de 2015, Everton ele vai ter um ônus, uma obrigação. Olha para mim, não anota agora, não anota. Qual é o ônus, qual é a obrigação? O Everton não vai simplesmente poder dizer, não, eu não sou o legítimo passivo, eu estava cumprindo ordens de Ingrid. Ele vai ter que dizer quem é a pessoa legítima para estar ali. É a Ingrid.
e ainda vai ter que trazer os dados de qualificação da Ingrid. A Ingrid é brasileira, é casada, é notária e registradora, o RG é esse, o CPF é esse, é residente domiciliada no local tal, com endereço profissional no tal. Ela vai ter que trazer, ele vai ter, o Everton, que trazer todas as informações da Ingrid, da pessoa legítima, porque senão ele não vai poder se retirar do polo passivo. Amores, no momento em que ele, Everton, como réu, na preliminar de contestação, é uma parte inicial da contestação, no momento em que ele alega a ilegitimidade passiva, ele diz, olha, eu não sou legítimo porque eu estava cumprindo ordens da Ingrid. Como eu tenho uma obrigação de dizer quem é o legítimo para me retirar do processo, está aqui, ó. A pessoa legítima é a minha patroa, a minha empregadora, que assinou minha carteira de trabalho, é dona Ingrid, está aqui os dados dela, ok? Calma lá, pronto. Aí o que acontece? Como o Everton disse quem é o legítimo, ele vai poder se retirar do processo. Para, respira e raciocina. No CPC de 73, quando o Everton nomeava a autoria a patroa, ele permanecia no processo com a patroa até o final do processo. Para no final do processo ter uma sentença dizendo que ele era ilegítimo passivo e que quem vai ter que arcar com perdas, danos e indenização é a legítima passiva Ingrid Gil. Agora, olha a diferença, olha a diferença. No CPC de 2015, ele diz, Everton, sou ilegítimo passivo. A legítima é a patroa Ingrid. Aí ele tem que dizer, estão aqui os dados de qualificação dela e ele vai poder se retirar do processo. Olha que gostoso da Bahia. E a Ingrid permanece até o final do processo. Mas o Everton só vai poder se retirar se ele diz quem é a legítima passiva e traz os dados dessa legítima passiva. Isso é muito importante. Vocês entenderam, meu povo? Entenderam essa distinção? Entenderam? Tranquilo. A outra situação é a seguinte, olha só. Vocês vão te convir comigo que a Luciana simplesmente chegou lá, olhou a terra e viu o coitado do caseiro Everton trabalhando. Ela poderia ter pesquisado, poderia ter procurado saber quem foi que deu a ordem para fazer aquilo, quem foi o causador. Como ela não realizou essa pesquisa, a Luciana, agora no CPC de 2015, isso não acontecia no de 73, não acontecia. Agora no CPC de 2015, olha que massa, ela vai ser obrigada a indenizar o Everton, isso mesmo, a pagar as custas dos honorários advocatícios do advogado do Everton, as despesas processuais que o Everton teve até ali, inclusive despesas como de transporte para ir para a audiência, para o Fórum Rui Barbosa, ou seja, tudo que o Everton teve que demandar. Por quê? Porque a Luciana tinha a obrigação de fazer uma pesquisa para, de fato, saber quem é o legítimo passivo e não sair por aí intentando o processo, ajuizando o processo contra o primeiro que viu. Então, meu povo lindo, vamos lá, vamos repetir aqui, porque é muita informação, não é? É muita informação para saber se ficou claro, tá? Olha só. Nomeação autoria, vou repetir. Nomeação autoria eu tinha no CPC de 73 e a nomeação autoria estava atrelada àquela ideia da figura do detentor, por causa do meu tempinho aqui, a figura do detentor daquele artigo 1198 do Código Civil de 2002, sabe? Então, aquela pessoa, o detentor, né, que não é nem possuidor e nem proprietário. Quem é o detentor? O detentor é o caseiro. O detentor é o caseiro. Por que o detentor é o caseiro? Porque o caseiro não tem a posse, o caseiro não tem a propriedade, ele tem a detenção da coisa, ele cuida,
ele guarda, mas ele nem é possuidor e nem é proprietário. Se o caseiro fosse possuidor, meu povo, com um tempo ele poderia até usufruir do seu proprietário. Por isso que ele detém apenas a detenção. Pois bem, a nomeação autoria só se aplicava para isso. O que era a nomeação autoria? Esse caseiro detentor da coisa nomeava a autoria o verdadeiro possuidor proprietário. Mas esse caseiro, ele não era esse detentor indenizado, a regra geral era que ele não era indenizado, e ele permanecia no processo até o final, quando era proferida a sentença e o processo transitava em julgado. Se tivesse recurso, inclusive, ele permanecia lá no processo. Agora, com o CPC 2015, eu não posso falar, pelo amor de Deus, e acabou, fulminou nomeação autoria. Prova objetiva, pegadinha, com o CPC 2015 permanece, a espécie de intervenção de terceiros, nomeação autoria, é mentira. Não caia nessa, não tem mais nomeação autoria. Ô, pró, e agora, quando eu tenho um detentor, a empregada doméstica, o caseiro, o jardineiro, o motorista, que é detentor, não é possuidor proprietário, o que vai acontecer nessas situações? Bom, se o detentor estiver como parte ré, ele vai alegar ilegitimidade passiva no início da contestação, na preliminar da contestação, está previsto lá no 337 do CPC, e tendo alegado essa ilegitimidade passiva, ele tem um ônus. Ele só vai poder se retirar, ele só vai poder ser excluído do polo passivo se ele diz quem é o verdadeiro legítimo passivo e traz a qualificação. Esse legítimo passivo, que é aqui a pró-Ingrid, vai ser citada para ingressar no feito, ok? Assim que a Ingrid ingressa, entra um, aí o outro pode sair, ok? Só sai o ilegítimo quando o legítimo entra no processo. Então, o Everton só sai quando a Ingrid entra. E lembre-se que a Luciana deveria ter feito essa pesquisa melhor. Como a Luciana não fez, ela vai ter que indenizar aí sim o Everton. Perdas, danos, honorários advocatícios contratuais e custas processuais. Beleza? Meu povo, me conte uma coisa. Até aqui está tudo claro? Dúvidas? Vou abrir aqui ó, o chat, o áudio. Até agora, dúvidas? Como é que vocês estão? Tranquilo? Luciana colocou tranquilo. Vamos fazer o seguinte. Vou encerrar aqui esta aulinha, porque já está acabando o meu tempo. E eu volto no nosso próximo bloquinho, daqui a 10 minutinhos, para a gente tratar sobre a figura do amigo da corte. Me aguardem, eu já volto.